Piratininga TV está aqui com as duas lendas do futebol, Roberto Brum e Fábio Augusto, que já jogaram no Fluminense, Flamengo, Corinthians, entre outros clubes do Brasil e do mundo. Dois craques de bola que vocês já conhecem com certeza, com vários títulos na carreira, que hoje estão aqui em Camboinhas com uma academia de futebol. E eles vão apresentar esse projeto para vocês. Vamos lá, pessoal. Fiquem à vontade. O canal é de vocês. Bom dia, Paulinho. Paulinho, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, né? Nosso amigo aí, mestre no futebol, hein, Paulinho? Bons tempos. Ali, Bons tempos. quiosque do Santana, hein? Aprendi a jogar futebol contigo, Paulinho. Que bom. E esse privilégio também de hoje poder estar devolvendo aquilo que um dia Deus me deu, né? Eu parei de jogar futebol, imaginei que nunca mais ia mexer com futebol. Parei de jogar com outros propósitos, mas um dia eu senti no meu espírito, dentro de mim, no meu coração, da parte de Deus, que eu estaria enterrando um talento, Fábio. E é como se eu tivesse ouvido a voz de Deus dizendo: não enterre os seus talentos. E aí eu entendi que eu estaria cometendo um pecado, né, se eu simplesmente virasse as costas e não desse oportunidade para que outros jovens pudessem realizar o sonho que o Fábio realizou, que eu pude realizar através do futebol. Então o propósito maior dessa academia é esse, é multiplicar os talentos. Paulinho, como o Roberto falou, é um prazer, né, poder estar divulgando o nosso trabalho aqui para a região. A gente sabe que a página tem bastante seguidores e, assim, quando o Roberto me convidou há pouco tempo para que a gente pudesse, né, juntar nossas forças, o conhecimento que a gente tem pelos anos de carreira que a gente passou no futebol, realmente é um desperdício. A gente está morando aqui perto, junto, e não tem nada desse nível aqui na região oceânica. Então a gente conseguiu juntar uma equipe, né, não tem só eu e o Roberto, assim, né, existem outras pessoas que estão conosco também, que jogaram futebol, que passaram por clubes também. E a gente resolveu unir essas forças e trazer todo o nosso conhecimento para a performance aqui dentro da RB5. Essa é a proposta da academia, preparar os garotos, não só para o mundo esportivo, mas até para a própria vida aí fora. Toda a nossa expertise que a gente teve na nossa vida de luta, de dedicação, que o esporte traz isso. A gente tenta passar isso para os garotos para que eles possam, além do futebol, que a gente possa revelar talentos, também prepará-los para a vida aí fora, que a gente sabe que não é fácil, né? A gente tentar agregar essa parte esportiva e passar para eles tudo aquilo que a gente tem, inclusive na vida deles, né, contínua, que nem todos vão jogar futebol, para poucos. Aos poucos que a gente conseguir revelar aqui, a gente quer fazer esse trabalho, a gente está buscando isso também. E os que não seguirem no futebol, que eles possam seguir a vida deles normal em outras carreiras, mas tendo aprendizado, né, o esporte, né, a dedicação, a gente precisa levar como ser humano para a nossa vida em todas as áreas. Perfeito. Obrigado por esse descritivo que vocês fizeram. E agora eu vou tomar algumas perguntinhas inesperadas. Vamos lá. Para vocês dois, a maior realização como jogador de futebol? Pergunta difícil, hein? Para mim, todo jogador, né, você vai ver em entrevista, né, quando o jogador surge assim, começa a destacar, aí como que o jogador responde a pergunta? Em primeiro lugar ele fala assim: graças a Deus, agora eu tenho o sonho de jogar na Europa e na seleção brasileira. Então, eu pude realizar esse sonho de jogar na Europa, mas não joguei na seleção brasileira como o Fábio jogou. Então, para mim, assim, profissionalmente falando, foi poder ter jogado na Europa, jogar uma UEFA contra o Bayern de Munique, né, clubes assim desse nível, e depois poder jogar no time do Pelé, né, ali com aquela geração de Neymar, Ganso, Robinho, um time que a gente chegava de 10-0, ganhava de 8. Ganhamos de outro de Guarani, Fábio. Claro, se fosse foi aquele... no meu Guarani, claro né? que Não se fosse foi o Guarani, aquele nós falamos com o Djalminha, você, só os não bravos, seria, não. não seria. Aí seria pau a pau. Pegou outro Guarani. Poderia até perder, né? Com o Djalminha, Fábio Augusto. Esse é jogo bom, esse é jogo bom. Então é isso, Paulinho. Pra mim, profissionalmente... Jogar na Europa foi um grande passo, uma grande conquista aí, né, Brum? Beleza. Aí eu vou fazer o contrário, né? Eu, apesar de ter tido a chance na seleção, e ter jogado na Europa, o Roberto conseguiu jogar a Champions. O meu time na Suécia, apesar de ter sido campeão quando eu joguei lá, a gente não entrou na Suécia você não entra direto na fase de grupo. Então a gente tinha um jogo classificatório
e a gente não classificou para entrar na fase de grupo, eu não tive essa chance. Mas eu vou dizer que assim, mais até do que a própria seleção, eu acho que o sonho mesmo que eu realizei, eu tinha vontade de jogar no Flamengo, irmão. Desde pequeno meu sonho era esse. Eu me lembro assim, do primeiro dia que eu cheguei no Flamengo como profissional, de contrato assinado, eu acho que ali realmente foi a vitória. Foi a vitória na minha carreira. Então, importantes conquistas. Vou pedir para vocês, uma vez que nós temos esses episódios grotescos de violência nos estádios acontecendo aí nessa semana, houve o caso lá na Vila Belmiro, houve o caso agora em São Januário, com certeza vocês já passaram por alguns sustos como jogador de futebol também, devido à grosseria de torcedores que infelizmente nem deveriam ali estar, mas gostaria que vocês deixassem um recado para os jogadores atuais, para os torcedores e para as famílias que gostam de futebol e amam o futebol. Qual seria esse recado aí com relação à violência no futebol e na própria vida? E a gente pode mencionar aqui, o Roberto também possui o Colégio Objetivo aqui em Camboinhas, e a gente tem esses casos aí, infelizmente, de situações ruins e inesperadas ocorrendo em colégios. Qual seria aí o recado desses dois campeões aí para todo mundo que está assistindo o nosso vídeo? É como o Fábio falou, né? Os valores agregados no esporte, na educação, eles são imensuráveis, né? O Fábio estava falando aqui, a gente poderia ficar falando tecnicamente, né, da nossa academia, né, Fábio, que ela possui fisiologista, tem nutricionista, tem enfermeiros, tem, completo, né? Tem outros atletas e jogadores profissionais como o Arthur, aqui o Gustavo, né? Nós temos aí agentes trabalhando conosco, temos todo um staff, né, Fábio, administrativo, marketing, mas o mais importante por trás de um profissional graduado é passar esse valor, o valor que é do respeito, né, Fábio, do comprometimento. O esporte, ele educa. O esporte, Paulinho, faz com que a pessoa respeite a hierarquia, né, tenha submissão àqueles que os lideram. Então, os valores são imensuráveis. Um atleta, ele vai estar muito mais preparado, Fábio, na minha opinião, para o mercado de trabalho. Por exemplo, comparando com alguém que só estudou, a resiliência, né, academicamente falando, só estudou, só tem a teoria e não tem a prática de cumprir os horários, de respeitar as normas, a disciplina, de tentar também crescer, evoluir, romper com os seus limites. Então, tipo assim, são tantos valores envolvidos no esporte e na educação que não cabe violência, não tem que negociar com relação à violência, né? Tem que ser taxativo, tem que fazer leis, na minha opinião, que sejam mais duras para inibir que essas pessoas tragam essa ameaça e esses traumas nos estádios e nas escolas. Por exemplo, o último jogo eu fui com meu pai ver um Fluminense e Vasco. Lá em casa todo mundo torce Fluminense, né? Eu tive a honra de jogar 10 anos no Fluminense. Então 6 como amador, 4 como profissional. E o meu pai torce para o Vasco. Então o que eu fiz? Fui com meus filhos, todo mundo tricolor, e meu pai vascaíno. Um Fluminense e Vasco. Eu chegando com meu filho, com a minha filha, com os amiguinhos deles, com meu pai, já com mais de 70 anos, um torcedor ali trajado com uma camisa de uma torcida organizada, veio para cima da gente para nos agredir. Sorte que eu tenho aquela expertise de futebol, né? Consegui ali falar com o cara, tá? E o cara foi para cima do meu pai, um senhor, das crianças, dos jovens, adolescentes. Eu consegui assim domar o cara, assim, conversando com ele, que eu não tinha força, um cara bem forte. E por pouco a gente não foi vítima de agressão, agora há pouco tempo, Maracanã. Então, não foi pior porque a Polícia Militar está fazendo um excelente trabalho. Lá eu conheço a Coronel Priscila, que comanda ali, né, toda aquela área. Ela com a sua equipe está conseguindo conter esse pessoal. Mas a gente deveria fazer um trabalho assim mais preventivo com relação assim, a leis e conscientizar. De repente propor, Fábio, algum jurista, alguém com conhecimento de lei, reunir com esse chefe de torcida e formar esse pessoal, convocar a torcida para investir em formação, entendeu?
colocar mais limites. Então, na minha opinião, Paulinho, tem que ter uma atitude assim, mais firme por parte das autoridades e uma conscientização também para que as pessoas saibam até onde elas podem chegar. O Roberto já resumiu tudo, muita coisa para acrescentar não. As leis precisam ser duras, porque o futebol é um jogo, cara. Se, por exemplo, o último jogo agora, se o Vasco for rebaixado, a vida de ninguém vai mudar, cara. A vida vai continuar, é um jogo. Os jogadores não entram em campo, ninguém vai entrar em campo para perder, irmão. Os jogadores do Vasco estão lá, que tá mal por uma série de fatores, né? A gente não tá lá, não sabe. Porque tá com... Isso não cabe, o cara tem que ficar abaixado em ônibus. Eu já passei por isso no Corinthians uma vez também, os caras dando tiro para dentro do nosso ônibus uma vez. Assim, isso eu tô falando de 97, 98. Isso continua se perpetuando e não é tomado uma medida. Vai esperar até a hora que morra um atleta, que tenha um caso mais grave, para poder se tomar uma postura. Então, tem que reunir as autoridades. Já foi falado talvez até dos atletas pararem. Eu acho que talvez uma interrupção do campeonato seria a melhor coisa. Interrompe o campeonato, não se joga mais futebol, até que seja tomada alguma medida mais drástica e isso aí possa seguir normal. Que o torcedor brasileiro já está enraizado na nossa educação. O brasileiro é mal educado. Então, assim, ele acha que tudo se resolve na pancada, na violência. Lá fora também tem isso, mas lá fora tem leis. Aqui a coisa continua de uma maneira que parece que não tem freio. Perfeito. Gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de tempo. Agradecer esse vídeo aí ao Roberto Brum, ao Fábio Augusto. Vou mostrar um pouquinho aqui do espaço deles. Se vocês quiserem dar um alô final, fiquem à vontade. Eu peço que o pessoal continue aí seguindo o seu canal, né, Paulinho? Porque a sua iniciativa, ela é maravilhosa, né? A gente que mora aqui na região oceânica, né, e que viajou o mundo, né, Fábio? Sabe que a gente mora num paraíso, né? Um pedacinho do céu se encontra aqui em Niterói, na região oceânica. Então eu creio que o seu canal está proporcionando que pessoas possam ver quanta riqueza tem aqui, tanto na questão da natureza, essa mistura de montanha, mar, cidade, e como o valor também que as pessoas têm nos serviços que elas podem prestar e na capacidade de doação delas. Paulinho, foi um prazer aí. Quando você precisar, estaremos aqui de novo. Obrigado. É isso, Paulinho. Obrigado pela oportunidade. Te desejo também muita sorte no prosseguimento da tua carreira no teu canal, para a galera do pessoal da Piratininga TV. E quem estiver interessado em trabalhar bem, né, conhecer os fundamentos do futebol, também para estar convidado a vir na nossa academia aqui de 7 a 17 anos. Pode vir procurar a gente aqui, que eu tenho certeza que não vão se arrepender. Fica em Cambuinhas, né? Fica em Cambuinhas. Colégio Objetivo. Aqui no campo do Colégio Objetivo. Não tem erro. Então, obrigado aí pela força. Roberto Brum, Fábio Augusto, convidando vocês para conhecer o RB5, mostra a estrutura deles, graminha padrão FIFA. Graminha sintética. Quem não jogar nessa grama aí, quem não jogar aqui, não joga em lugar nenhum. não joga em lugar nenhum. Tá aí a garotada que treinou hoje pesado para fazer mais testes durante a semana. Toda a estrutura do colégio e do RB5 aqui para vocês. Vestiários, nutricionistas, fisiologistas, tudo para vocês fazerem um golaço, trazendo o seu filho para conhecer essa estrutura e conhecer mais ainda do futebol. Tá aí, galera. Refletores para o trabalho de noite. Procurem aqui o Roberto, procurem o Fábio Augusto. Um abraço, um ótimo dia.